Meu nome é Cláudio Ramírez, sou brasileiro naturalizado, sou professor, palestrante e a minha principal característica é ser gago. Uma das coisas que intriga as pessoas é como é que um gago se dedicou, trilhou o caminho da comunicação. Isso, de certa forma, me ajuda, porque se tornou meu diferencial competitivo. E eu vou contar aqui em um rápido relato como isso aconteceu. Para isso eu preciso voltar um pouco na minha história e descer algo assim, em 1963, por favor, não façam as contas. Nasci em Santiago do Chile, uma criança linda. Uma criança que veio ao mundo com todas as ferramentas, como todas elas vêm, para mudar o mundo. Depois a gente se encarrega de ir guardando algumas e não pondo em prática outras. Mas quando a gente vem ao mundo, vem com todas as ferramentas. E uma das principais ferramentas é a comunicação. Eu posso dizer que eu já cheguei ao mundo rasgando, porque eu nasci com 5 quilos e 200 gramas. Sempre fui, digamos assim, robusto, né? Eu sou filho de uma descendente de iugoslava com descendente de espanhol que se conheceram nos Alpes andinos. Lá eles se amaram com seus corpos nus e quentes, derreteram as neves, aumentaram os mares e voilà, eu fui feito. Eu conto assim para dizer às pessoas que toda pessoa deve ser respeitada, que toda pessoa tem uma história, que toda pessoa não chegou àquela hora ao mundo. Ela pode estar àquela hora na tua frente, ela pode estar se expressando com aquilo que ela tem de melhor, você concordando ou não, mas ela está ali com todo o seu potencial. E já que está com todo o seu potencial, você tem que, no mínimo, respeitá-la. Pode concordar ou não, isso é uma outra história, mas o respeito humano é primordial para a comunicação. O Chile, naquela época, era um país muito frio. Eu tive a sorte de nascer em uma família de classe média alta, então a gente tinha uma casa aquecida. E eu sempre fui uma criança muito chorona. Nas minhas palestras eu pergunto ao público quem acredita que veio ao mundo para ser feliz. É claro que a maioria ergue a mão e eu logo engato digo, mentiro para vocês. A gente vem ao mundo para ser percebido. A felicidade, ela é consequência de você ser percebido. Tanto é que as redes sociais fazem o sucesso que fazem, porque você tem a clara sensação de estar sendo percebido, né? E eu também queria ser percebido. Eu iniciei mentindo. Eu sou o segundo filho. Provavelmente o meu irmão mais velho foi feito com esse glamour do qual eu quis me apoderar. Mas eu, como criança, tinha a clara sensação que os meus pais davam mais atenção ao meu irmão do que a mim, né? Criança tem um egocentrismo muito grande, então tudo o que não gira em seu entorno está errado. A minha mãe amassava a papinha do meu irmão para ele não engasgar. E para mim entregava um bife inteiro assim e me dizia, mastiga aí que faz bem aos dentes. Eu não sabia que isso era para o meu bem. Hoje eu como qualquer coisa e o meu irmão não. Mas eu enxergava isso como mais atenção para ele do que
para mim, então eu abri mão de outros artifícios para chamar a atenção, já que nós viemos ao mundo para ser percebido. Felicidade é consequência de você ser percebido. Então, uma das coisas que a criança faz para chamar a atenção e que resultam sempre em respostas muito rápidas é chorar. E eu conto que eu era muito chorão à noite, né? Era algo assim. Olha, eu já chorava cortadinho assim, já prevendo que eu ia ser gago. Olha que mente brilhante, né? E nessas noites eu ouvia o som mais doce que uma criança poderia ouvir. E era o som da madeira rangendo, aproximando os passos do meu pai. E até hoje, quando eu quero me acalmar, eu fecho os olhos e ouço a madeira ranger. Porque a nossa mente, nem a minha e nem a tua, sabe distinguir emocionalmente o passado do presente. A gente sabe cronologicamente. Emocionalmente é um período só. Basta que a gente se lembre de uma situação muito boa, que o teu corpo, o teu espírito, tudo responde com uma alegria que ela brota. O contrário também é absolutamente verdadeiro. Basta que você se lembre de uma situação muito ruim e se você deixar, estraga o teu dia, né? Então, isso para nós é sempre uma constante. Até hoje, quando eu quero me acalmar, eu fecho os olhos e ouço a madeira ranger. E como naquela época a madeira range até o lado do meu berço, o meu pai me pega no colo, me canta uma canção de eninar e me volta por no berço. E eu fico hoje pleno como ficava naquela época. E depois eu fico ouvindo a madeira ranger se afastando, levando os passos do meu pai. Sempre antes de alguma grande apresentação, com grandes plateias, eu fecho os olhos e ouço a madeira ranger. E eu, quando dou cursos de oratória, a maioria fica extremamente intrigado como é que um gago dá cursos de oratória, né? E, geralmente, eu dou cursos de oratória como eu sou, gaguejando, né? Eu brinco e eu digo assim que se por algum acaso os meus alunos não aprenderem nada, pelo menos vão aprender a gaguejar, né? E assim eu fico calmo, né? Sempre antes de entrar em cena, em palco ou algum curso mais importante, alguma apresentação mais importante, eu me acalmo ouvindo a madeira ranger. Isso em PNL, Programação Neurolinguística, se chama de ancoragem, né? Eu uso isso como uma âncora para me equilibrar e prosseguir. Até que um dia eu chorei à noite e os passos não se aproximaram mais, porque meus pais tinham se separado. Separação hoje em dia, infelizmente, é algo quase que corriqueiro. Mas há 45 anos atrás, era uma tragédia, né? A casa ficou totalmente desestruturada. Eu me lembro
de um clima muito ruim, de uma situação muito tensa. E eu, claro, continuava querendo chamar a atenção. Fiz um monte de traquinagens. Todas elas terminaram com a mão da minha Amaya acertando o meu bumbum. E eu olhava e dizia, é só isso? Pensei que ia apanhar. Para quê? Para ela me bater ainda mais, porque cada palmada que ela me dava, de alguma forma me dizia, eu vi o que você fez. E se você viu, você percebeu. Então, isso explica, às vezes, as reações absurdas que alguns jovens têm para serem percebidos, né? Que para nós, um pouco mais adultos, são ilógicas. Para eles têm o único intuito de ser percebido. E aqui vai um alerta. Você que é pai, que é mãe, se o teu filho estiver se desviando do caminho ou você tiver essa sensação, tenha a coragem de se perguntar se a culpa não é tua. Porque às vezes a única coisa que ele está querendo dizer é, olha para mim, estou precisando de atenção. E claro, a correria do dia a dia às vezes não nos deixa ter essa percepção, né? E às vezes os pais se escondem, negam, né? Porque sabem que parte da culpa é deles. E muitas vezes a maior parte é deles. Bom, e aí a minha tentativa de chamar a atenção, eu me lembro de estar numa reunião familiar em casa, depois dessa tragédia em casa, e eu estava conversando com um tio, e eu devo ter gaguejado. Esse meu tio ficou em pé, esbugalhou os olhos e chamou todos, disse assim, gente, venham ver, o Claudinho está gaguejando. E de repente eu me vi, no meio de um monte de adultos, eles vieram até mim, me rodearam, olhavam todos para mim e me pediam para gaguejar. Gagueja aí, gagueja aí. Eu nem sabia o que era aquilo. Não faltou o que eu chamo, assim, de forma grotesca, de um adulto idiota, que me ensinou a gaguejar. Faz tá, 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 tá. Eu fiz tá, 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 e todo mundo deu risada. Pronto. Achei a galinha dos ovos de ouro. Passei o resto da noite de colo em colo. Faz tá, 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 tá. Faz tá, 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 tá. Faz tá, 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 tá. E eu fiz todo mundo rir e todas as atenções vieram para mim. Ok, tinha achado a fonte de chamar a atenção. Eu não sabia se isso era bom ou se era ruim. Apenas tinha encontrado aquilo que para mim, naquele momento, era o que eu estava esperando, era o que eu desejava. Ok. Facilitou, inclusive, a minha vida em casa. Eu queria algo, apontava, dizia, mãe, eu que. E ela ia atrás, pegava e falava, é isso aqui, filho, é isso aí. Eu nem sequer precisava completar as frases. As atenções vieram para mim. Até aí estava tudo bem, mar de rosas, céu azul, nuvens brancas, ótimo. Até chegar o período escolar. Você sabe o que é uma criança, né? Uma criança é um ser pequeno, sanguinolento, sedento
de, de sangue que se reúne em matilhas para encontrar outro ser que não é igual a ele, para rir, para aloprar, para zoar, como diz hoje. E imagine só, baixinho, gordinho, não muito lindo e gago. Quem era o alvo? Né? Aí, claro, o que era vantagem passou a ser desvantagem. Né? Então, a minha mãe, percebendo isso, me levou em tudo quanto era médico. Fonoaudiólogo, psicólogo, urólogo, eu brinco, sabe? Mas tentando encontrar uma solução para aquilo que era um problema, era quase que um encosto, né? Claro, até hoje não se sabe ao certo qual é a causa da gagueira, tá? Ela pode ter várias fontes combinadas ou não, tá? Eu conto, eu afirmo nas minhas palestras, eu afirmo que ela se deu por conta da separação dos meus pais. Mas, na verdade, eu não tenho certeza absoluta disso. Tá? A proximidade com a idade poderia ser um bom indício disso, mas não tenho certeza total. E não se sabe ao certo de onde vem. Mas ela foi adoçada com o diagnóstico de um psicólogo. Que disse assim: Dona Ana, não se preocupe, o que o Claudinho tem não tem nada demais, muito pelo contrário. A mente que ele tem é tão superior, tão brilhante, tão sagaz, tão audaz, tão criativa, que ele está pensando lá na frente. E a fala que é mecânica não consegue acompanhar. Por isso que dá esse relé, né? Mas quando ele ficar adulto, isso vai passar e ele vai parar de gaguejar. Eu conto que eu acho que ele acreditou que eu ia viver uns 600 anos. Porque já estou com 51 e ainda gaguejo, né? Muito menos, claro, a idade, a segurança me leva a gaguejar menos. Né? Eu já fui muito mais gago. Né? Ok. Então, antes de sair, ele disse assim, como a senhora já ouviu, ele é um gênio. Aconselho a senhora que, para aproveitar essa genialidade que ele tem, matricular ele numa escola especial. A minha mãe viu em mim todas as esperanças, né? E fez de tudo, gastou o que pôde e o que não pôde e me pôs numa escola especial. Algo assim bem tipo Harry Potter. Na montanha, sozinho, com muros altos, terninho, gravata e capinha preta. E foi embora. Deu no que deu. Após 6 meses, alguém ligou em casa e disse, ó, vem buscar, porque de gênio aqui não tem absolutamente nada. Né? E olha só, quando você promete algo ao teu cliente e não cumpre, ele geralmente não compreende, ele inverte a situação. A criança que tinha saído de casa, gênia e gaga, volta para casa gaga e burra. Pelo simples fato de não atender às expectativas. Nunca prometa ao seu cliente aquilo
que você não vai dar. Ok. E nesse meio tempo que eu não estive em casa, a minha mãe estava reconstruindo a sua vida. E eu cheguei em casa, ao chegar em casa tinha um outro pai. O processo que eu não vi. Então, a reação foi de total negação. Eu não queria esse pai. Hoje, eu vejo que ele é o melhor pai do mundo, né? Mas como criança, eu não conseguia enxergar isso. Na mesma época veio no Chile o golpe militar, as coisas ficaram um pouco estranhas, ruins, e ele chegou um dia e disse: gente, vamos para passar férias no Brasil? Vamos, quando? Agora. E 2 dias depois a gente estava pisando em solo brasileiro. Isso foi em 1976. Isso tudo eu conto no meu livro Bullying, eu sobrevivi. Chegando aqui, nova cultura, novo clima, nova língua, sem nenhuma adaptação. O chileno, ele tem áreas de muito culto. Então, no segundo dia de Brasil, eu já estava frequentando a sala de aula. Eu me lembro que eu fui para a aula como ia lá no Chile, de terninho, gravata, sabe, bicho estranho total, e gago. Cheguei perto da professora que me anunciou assim, disse: hoje nós temos um aluno novo, ele é importado e ele vai dizer o seu nome. Para qualquer pessoa normal, se expressar na frente de outras pessoas é terrível. Tá? Alguns poucos sabem fazer isso com maestria, mas as pessoas normais não. Elas sentem medo. Imagina uma criança na frente de 36 outras crianças, vestido de forma totalmente inadequada e gago. Eu tentei, fiz força, fiz careta, assim, meu nome é... Empurrei com a mão, balancei a cabeça, tudo, e não vinha. Quando eu consegui completar, Cláudio, assim, em forma totalmente inadequada, abri os olhos e olhei para a professora e ela estava assim, ó. Algo assim tipo: euterráquea, não me faça mal, leve-me ao seu líder. Tá? Algo assim. Mas ela foi condescendente. Ela me disse assim: para se ver livre, me disse, vai lá atrás e senta. O que era bom, porque naquela época, tudo o que não era igual era posto em outras salas, longe, com a intenção de não contaminar os ditos normais. Mas ela me deixou. Eu fui lá atrás. E lá, no fundo, o menino fez assim para mim e eu disse: é meu amigo. Fixei lá, ancorei lá e fui atrás. Cheguei lá com medo, assim, ofegante, e ele me disse: calma, eu vou te ajudar. Você errou na entrada, mas não vai errar mais. Eu vou te ajudar. Respira e eu... Isso.
A professora vai fazer a chamada. Como espanhol e português são muito próximos, mesmo tenso, eu consegui compreender. Tá? Chamada, e ele me disse ainda assim, o teu nome é o último, porque que você chegou agora. Quando a professora chama o teu nome, você fica em pé, levanta o braço direito e responde assim. Eu achei a frase um pouco longa, mas como de onde eu vinha, cada professor que entrava, a gente ficava de fato em pé e respondia algo, uma frase, achei que poderia ser. Pedi para ele repetir a frase, porque todo gago, quando decora algo, fica mais fácil. E eu fiquei andando ali e memorizando a frase. Quando eu ouvi Cláudio Ramírez, fiquei em pé, ergui o braço, estufei o peito e senti orgulho de mim mesmo. Do V ao U, modulado, redondinho. Para dar mais drama, estiquei o U, falei Percebi que havia algo de estranho quando vieram das outras salas ver quem tinha dito frase tão linda. E eu dizia, fui eu. Sabe? 4 dias de suspensão. 10 minutos de sala de aula, 4 dias de suspensão. Hoje, eu com essa história consigo arrancar gargalhadas da minha plateia. Mas, na época, eu fui para casa escolhendo o carro que eu ia me jogar embaixo. Nunca brinque com a vida de alguém. Hoje em dia isso tem nome, se chama bullying, tá? Mas nunca brinque. Você é responsável, como dizia o Pequeno Príncipe. Você é responsável por aquilo que conquista. Enfim, eu vi que iria ter um problema grande, né? Ok, como solucionar? Na minha mente de criança, solucionei como criança. O que me atrapalhava era a fala, bastava eu deixar de falar e estava tudo certo. Ninguém iria perceber nada. Mas quem não fala, morre junto. No meu livro, eu conto que fiquei da 8ª série até terminar a minha primeira faculdade, um período aproximado de 8 anos e meio, mudo. Que eu chamo de período de morte permitindo respirar. Eu precisava me comunicar. O meu tipo físico me levou a fazer judô. Eu fui razoável no judô. Por consequência, não algo pensado, por consequência, a minha primeira faculdade é de educação física. Eu achei que um apito, 1, 2, 3, vamos lá, iria solucionar tudo. Eu estava terminando a faculdade, era uma quarta-feira, e um professor, não dador de aula. Há uma diferença enorme. Professor é aquele ser que
não vive enquanto não vê o teu sucesso. Que às vezes ele não dedica tempo aos seus, preparando uma aula para que você aprenda. Um desses seres raríssimos chegou até mim e me disse: Cláudio, sexta-feira inauguramos o rádio interno da faculdade. E eu, tentando responder, eu disse: e eu com isso? Ele me disse: você vai ser o meu locutor oficial. Todos os medos do mundo chegaram até mim. O braço começou a contrair por conta própria, a língua inchou, eu comecei a ter espasmos, tipo ticket, né? E ele, ao perceber isso, ele disse: Cláudio, se você não quiser, não precisa, fica calmo. Mas eu queria voltar a viver. Eu queria isso. E eu disse: não, eu venho sim. Marcamos 1 hora antes, marcamos às 6 horas da manhã na porta do campus da faculdade. Ainda era noite quase, naquela época. Assim que eu apontei o meu carro, ele estava na porta da faculdade. Ele foi para a rua, abriu os braços e eu nunca me senti tão percebido na minha vida. Olha só, o que faz a diferença de uma pessoa que enxerga um pouquinho além. Antes disso, eu me lembrei que grandes oradores da nossa história, tipo Demóstenes, Moisés, Ulisses, Da Vinci, Napoleão e outros tantos grandes líderes da nossa história, para chegar a ser os comunicadores que eles foram, tiveram que vencer a barreira da gagueira. E diz a lenda que Demóstenes usava 2 pedrinhas embaixo da língua. Foi para casa catando pedra. Lavei bem, põe 2 pedrinhas embaixo da língua, gagueja do mesmo jeito, né? Ainda fala que é nem bobo. E acabei engolindo 2. Por sorte, escolhi pedrinhas redondinhas, lelezinhas, que qualquer actividade tira, né? Naquele dia eu encostei o meu carro, ele abriu a porta e me disse: Cláudio, hoje é o dia da tua ressurreição. Eu não era muito religioso, mas achei a palavra linda, né? E fomos andar um pouco até chegar no rádio. O rádio era um quadradinho com uma mesa, com rádio de fita, um microfone e um fone de ouvido. Mais nada. E uma luz que no momento estava vermelha. E ele me disse: Cláudio, a hora que a luz ficar verde, você fala. E foi o meu primeiro encontro com Deus. Eu fechei os olhos e disse: Deus, se você existe, faz com que a luz não fique verde. Eu abri os olhos, a luz ainda estava vermelha e eu pensei assim: chupa essa. Mal acabei a frase e a luz ficou verde. E o professor que estava com a mão no alto abaixou a mão e foi puxando uma
cordinha que abria uma persiana que dava para o centro da faculdade, onde tinha mais de 2.000 alunos esperando a primeira transmissão. E os meus pés e os meus joelhos criaram vida própria e me puseram em pé. Eu não queria. Eu cheguei a segurar a mesa, quase virei a mesa, porque os meus joelhos criaram vida até que eles me puseram em pé. E 4.000 olhos se grudaram naquele vidro como lesmas. Mas havia algo de carinho naquele olhar. E a minha voz veio dizer: você está na sua rádio universitária onde a sua voz vai ter vez, venha para cá. E falei, o que não tinha falado em 8 anos e meio. Quando parei para recolher a alma, porque eu pus a alma para fora, para respirar, assim outra vez, o pessoal lá fora gritava meu nome, Claudião, Claudião, Claudião. Jogaram cadernos, blusas, boné, gente, tudo para cima. E eu disse, cara, eu nasci para isso. Eu sabia, naquele instante, que eu queria ser um comunicador. E não era só um fato emocional, não. Era um fato total. Aquele momento me dizia, você preservou a tua fala 8 anos e meio para falar agora. Tudo aquilo que você não falou em 8 anos e meio e se dedicou a observar a reação das pessoas, vai te ser útil agora para trabalhar com gente. E eu sabia que esse viés era para mim, que esse era o meu tempo. Tudo o que ia ser feito na faculdade passava pela minha mão, menos a parte financeira, claro, né? Mas tudo que precisava de algum visto de ser sim ou não, no fundo quem dizia era eu. 1 ano e meio depois, no meio da transmissão, bateram na porta, era o professor. Eu abri, ele veio e me disse, Cláudio, precisamos ressuscitar mais um jovem. Eu voltei, peguei as coisas, liguei o microfone e disse, gente, estou indo embora. Tratem bem quem vai chegar aqui. Desliguei e fui embora. Não voltei nunca mais. Algo que eu aprendi é que uma mesma história não se vive 2 vezes na mesma intensidade. Não tente refazer a tua história. Sempre vai ter causar traumas e decepções. Sempre venha escrevendo uma nova história. O passado serve e é muito útil. Ele te ensinou e te trouxe até aqui. Mas não se prenda ao passado. A tua vida tem que ser sempre pensando para frente. Você faz sentido para alguém? Você significa algo para alguém? Porque quando você se for, a única coisa que vai ficar tua é a tua significância. Para quem que você significa algo? Para quem que a tua vida é útil?
Cuidado. Você pode estar levando uma vida insignificante. No sentido de não fazer significado. Seria muito triste eu ter passado isso tudo e não ter significado nada para ninguém. Aí, só vamos voltando, o professor já se foi. E onde ele está hoje enterrado está escrito assim: aqui jaz um ressuscitador de vivos. E eu peguei isso para mim e eu disse, cara, eu preciso ser um ressuscitador de vivos. Isso dá para fazer. Isso eu consigo. Isso eu consigo pegar a minha experiência e passar a outros para dar vida. Acontece muito nos meus cursos de oratória, que eles dizem, a vida, Ramírez, está dividida em 2 tempos, antes do curso e depois do curso. E acreditem, não é merecimento meu, é que a pessoa, primeiro, descobriu que não tem que ser perfeita. Não exija perfeição de você mesmo. Nem Deus quer a tua perfeição. Deus quer o teu esforço. Esforço é que te aproxima de tudo que há de mais divino. Né? E esses cursos meus, eles são preenchidos de gagueira. As minhas palestras são preenchidas de gagueira. Aliás, o meu diferencial competitivo, muitas vezes, é o fato de eu ser gago. Aqui tem a grande sacada minha. Como é que eu consigo dar cursos e palestras? Naquele dia, no rádio, quando eu disse, você está na sua rádio universitária, onde a sua voz vai ter vez, e consegui falar sem gaguejar, eu descobri o seguinte, até por instinto. Quando eu mudo o meu tom de voz, seja ali para baixo, ou seja para cima, entra em cena o personagem professor, ou palestrante, ou radialista. Eu já fui radialista, né? E como a maioria das pessoas não gaguejam, esse personagem não gagueja. E não é algo falso. Você age de diferentes formas em diferentes ambientes. É apenas uma adequação àquilo que você precisa. Por exemplo, se de agora em diante eu decidir falar nesse tom de voz, eu poderia ter gravado isto tudo em bem menos tempo, porque nesse tom de voz eu não vou gaguejar. Vai parecer que eu estou alinhavando alguma ideia ou coisa assim. Mas ele me exige uma respiração mais alta, uma fala um pouco mais rápida para não dar tempo de gaguejar e uma concentração maior. Ou seja, me cansa muito mais do que a minha fala normal. Aí vem alguns amigos e me dizem, Cláudio, por que você não fala assim o tempo todo? Porque cansa. Se você não tiver 1/10 de segundo para esperar eu completar a minha frase, quem sabe não seja o momento exato da a gente instaurar uma amizade. Eu aceito os teus ditos defeitos, que não são mais do que características próprias. Aceita os meus. E cada um, dentro daquilo que
tem de capacidade, pode extrair o melhor disso. Não queira ser igual a outro. No meu curso eu digo, não queira ser igual a mim. Isso é péssimo. Queira ser o melhor que você conseguir ser. Isso vai te levar ao sucesso. Não pare. Faça a vida valer a pena. A vida média hoje é de 73, 75 anos. É muito rápida. Você precisa que ela seja intensa, que ela valha de fato a pena ser vivida. E a comunicação, eu vi isso, eu passei 8 anos e meio morto. A comunicação é uma das grandes chaves da felicidade. Outra é encontrar o teu parceiro, a tua parceira ideal. Deus foi muito bom, também fez isso comigo. Encontrei a mulher perfeita. Este ano aqui eu compro 30 anos de casado. Desculpe. Ela faz a minha vida valer a pena. Me deu 4 filhos. As más línguas dizem que eu só fiz 2. Que os outros 2 é porque eu sou gago e a coisa ficou se repetindo. Mas eu sou um homem feliz, cheio de problemas, cheio de características que não são as tuas, que não são as de outros, são minhas. Aceitáveis ou não, dependendo de quem está do outro lado. Por isso que eu preciso iniciar todas as minhas palestras, todos os meus cursos, contando a minha história. Porque quando você explica, o cliente aceita. Quando você dá sentido a algo, o cliente aceita. Aceite a vida. Agora ela faz parte da tua vida, que me ouviu. Querendo entrar em contato, chega perto, usa todos os canais, blog, Facebook, e-mail, me liga. Vamos conversar mais. Ok? Agradeço muito a tua atenção. Faça a vida valer a pena. Fique com Deus.